o diretor de Tecnologia da Informação do TJPB, José Teixeira de Carvalho Neto, fala sobre o robô acelerador de executivos fiscais. Nós vamos conversar com o diretor de Informação da Tecnologia do Judiciário Paraibano, José Teixeira de Carvalho Neto. Olá, Neto, bem-vindo ao Judiciário em Revista. Neto, diferente do que muitos pensam, o robô ele não é um robô físico. O que é que vem a ser, de fato, o robô acelerador? O termo vem do mercado, na verdade. É o termo de RPA, que é Robotic Process Automation, ele justamente fala da automação de processo através do robô. Mas, como você já frisou, não é um robô físico, aqueles que a gente vê em filme ou até mesmo em grandes indústrias, especialmente na indústria automotiva. Nada mais é do que um software, um sistema de computador que foi programado para executar um conjunto X de passos de forma automatizada. O único papel do ser humano nessa interação com o robô é sua inicialização. É alguém para dar um comando e dizer comece a trabalhar. A partir desse momento, ele executa de forma repetitiva aquele conjunto de tarefas para o qual foi programado e para o qual há a intenção de que ele trabalhe, de que ele atue. Todo o judiciário nacional, na verdade, está numa onda de inovação, especialmente de soluções voltadas para a inteligência artificial, a automação de processos, predição de resultados, dentre outras coisas. Então, a gente, após uma pesquisa mesmo de campo, acabou optando por começar a nossa primeira empreitada de inovação na implementação de um robô, né, um robô de automatização de processos. E aí, pesquisando as nossas várias competências judiciais, a gente acabou verificando que havia uma demanda muito marcante nas varas de executivos fiscais, extensível também às varas de fazenda. São grandes acervos que dependem de um trabalho extremamente repetitivo e que tem um alto grau de congestionamento em relação às estatísticas do Poder Judiciário. Então, olhando para esse foco, a gente começou a tratar da implementação do robô, né, como forma justamente de dar vazão a esses processos, a esse acervo, esse grande acervo de processos dessas varas. E aí, naturalmente, se optou pelas duas maiores varas de executivos fiscais, que são as duas varas da capital. Então, o trabalho começou sendo feito tanto pela TI quanto com total apoio e colaboração dos servidores e magistrados dessas varas que nos apoiaram para entender os caminhos, entender os gargalos, entender as alternativas que poderiam ser implementadas. E como se deu essa iniciativa de instalação do robô? Bom, o robô, neste momento, nessa primeira versão, vamos chamar assim, ele vai atuar em dois pontos específicos. Um que é na expedição das cartas de citação, ou seja, aquele momento em que o devedor dos executivos fiscais ele vai ser comunicado do seu débito e direcionado ao pagamento desse débito para a regularização da sua situação perante a Prefeitura ou o Estado, a Prefeitura do município de João Pessoa ou o Estado. Então, o robô vai acelerar justamente a expedição dessas cartas de citação no primeiro momento. E um segundo ponto é o retorno desse envio dessas cartas de citações é justamente o aviso de recebimento dos Correios, um aviso de recebimento normal que precisa ser juntado ao processo. Então, existe vamos chamar assim, um segundo passo do robô que é justamente pegar, aí neste caso com o apoio e intervenção dos servidores, pegar esses ARs e juntar dentro do processo correspondente. Então, o robô, da forma com que foi construído nessa primeira versão, apoiaria as unidades justamente nesses dois passos. E quais são, Neto, as principais atribuições do robô de executivos fiscais? Essencialmente, quando se fala em RPA, em robotização
para a automatização de processos, se fala em ganho de velocidade nas tarefas que são executadas, tendo em vista o caso notado dos executivos fiscais, onde a gente tem um acervo de mais de 20 mil processos parados, aguardando essa citação, e também o deslocamento da força de trabalho, ou seja, do servidor que está lá executando diariamente aquela tarefa que exige muito pouca cognição e mais ações repetitivas. Então, esse servidor que estava mobilizado especificamente para executar esse conjunto de tarefas, ele pode agora ser deslocado para um conjunto de tarefas mais especializadas, que realmente dependam do seu conhecimento, dependam da sua expertise, da sua experiência e assim por diante. Então, o tribunal ganha tanto na aceleração propriamente dita do processo, como também no deslocamento da sua força de trabalho para tarefas mais relevantes. Neto, como é que o robô ele deve otimizar a produtividade do judiciário? Quais os ganhos do tribunal com esse robô? O robô acelerador dos executivos fiscais, como nós estamos chamando o nome completo dele, vai inicialmente passar por esse período piloto nas duas varas de executivos fiscais da capital, né? A intenção é que ele conclua o seu trabalho zerando o acervo que seja possível de expedição de carta de citação. A partir daí, claro, alguns aperfeiçoamentos vão surgir, melhorias que sejam necessárias e percebidas para implementação, e então ele será expandido para outras varas do Estado de mesma competência. Essa é uma primeira intenção em relação ao robô. No segundo passo, novas funcionalidades serão incorporadas, por exemplo, a juntada do AR, que já está incorporada a ele, hoje ainda depende de algum tipo de intervenção manual do servidor no meio do processo. A ideia é que, a partir dessas cartas de citações que foram expedidas pelo próprio robô, ele mesmo se encarregue de obter o resultado através dos correios, se a correspondência foi entregue com sucesso ou não, e o AR ser então juntado por eles praticamente sem qualquer intervenção do servidor. E outro ponto é justamente de otimizar os passos do robô em relação à dependência da assinatura eletrônica. Hoje ainda é necessário que na máquina da onde o robô está sendo executado exista um token com assinatura eletrônica para que seja utilizado. Uma das intenções mais à frente é que ele não dependa mais desse token, ele já por si só possa assinar aquelas peças que estão sendo geradas. Maravilha, Neto. Quais seriam os projetos com este robô ou mesmo com outros robôs nos próximos tempos aqui no Judiciário? A partir do momento que se divulgou a implantação dessa primeira solução de robotização, vários outros magistrados de competências distintas ou diretores, gerentes, assessores das áreas administrativas começaram a procurar a Diretoria de Tecnologia da Informação com pedidos e sugestões de robôs. Então, a intenção é que a gente comece a fazer um levantamento, uma pesquisa mesmo junto às áreas para encontrar processos que sejam potencialmente robotizáveis, né? Esses processos eles precisam cumprir um conjunto X de características para a gente poder dizer se vale a pena robotizá-lo ou não. Então, esse é um trabalho de levantamento que eu imagino que a gente vai realizar ainda no decorrer desse mês de janeiro e fevereiro, para então poder priorizar junto ao Comitê de Governança quais soluções serão efetivamente implementadas. Quais os projetos futuros, quais as próximas prioridades envolvendo o Comitê de Governança de TI? Na última reunião ordinária do comitê, que a gente realizou na última semana antes do recesso, no ano passado, a gente apresentou os resultados desse ano e já colocou em pauta o plano, que a gente chama de Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o ano de 2020 e também 2021. Então, destacadamente, o que ficou priorizado como projeto ou ação para execução esse ano, os principais, seria a implantação
da versão do PJE com processo criminal, né, que hoje o processo criminal, a Justiça Comum ainda tramita fisicamente. Então, a intenção é implantar a versão do PJE que suporte o processo criminal eletrônico. A gente tem também algumas demandas de implantação de soluções de inteligência artificial, uma que já teve os seus trabalhos iniciados, diz respeito à questão das custas judiciais, ao tratamento do pedido de gratuidade das custas judiciais. Outras demandas de cunho mais de infraestrutura, como a expansão das redes Wi-Fi nos fóruns do Estado. Hoje, basicamente, as redes Wi-Fi funcionam aqui na sede e nos fóruns maiores da capital. Também temos um projeto de implementação de uma solução unificada de correção, inspeção e auditoria para a corregedoria. E um outro projeto que está em vista é a substituição da nossa ferramenta de processo administrativo eletrônico. Esses seriam assim os grandes destaques para o ano, mas existe também uma outra gama de projetos e ações que estão no radar, fora aqueles que surgem no decorrer do ano, quer seja por alteração de perspectiva, de visão, de estratégia do tribunal, quer seja por demanda, por exemplo, como do Conselho Nacional de Justiça. Neto, muito obrigada pela tua participação, esclareceu muito esse assunto sobre o robô, que na verdade aqui no nosso Tribunal de Justiça da Paraíba é um projeto pioneiro, né? Muito obrigada pela tua presença. Nós que agradecemos, em nome da Adtec, Dani, pelo espaço disponibilizado. Pois é, você acaba de conferir a nossa entrevista aqui com o diretor de Tecnologia de Informação do Tribunal de Justiça, José Teixeira de Carvalho Neto, que conversou com a gente sobre o robô acelerador de executivos fiscais. Voltamos daqui a pouco.